Olá, então estou aqui para gravar mais uma aula, hoje sobre biologia da conservação. E para falar da biologia da conservação, é importante nós falarmos sobre alguns conceitos. Nós vamos abordar o conceito de espécie, definição de espécie e populações biológicas. Então, a espécie, a definição de espécie é um conceito fundamental na biologia, porque ela busca identificar os grupos de organismos que são capazes de se reproduzir entre si e de gerar descendentes férteis. E uma espécie ela é composta por indivíduos que compartilham características genéticas semelhantes e possuem uma história evolutiva comum. Já, por outro lado, o conceito de populações biológicas refere-se a um grupo de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área geográfica e que interage entre si. As populações elas são dinâmicas e estão sujeitas a mudanças, a intempéries ao longo do tempo, seja através de processos como mutação, migração, seleção natural e até mesmo a deriva genética. E a definição e o estudo das espécies e populações biológicas é fundamental para que se possa compreender melhor a diversidade da vida, os processos evolutivos e que moldam os seres humanos, os seres vivos. Aqui eu tenho uma imagem sobre fragmentação da paisagem, porque é uma situação que ocorre quando a gente fala de diversidade, diversidade ambiental. Então, esse processo de fragmentação, fragmentação dos habitats, ele ocorre de maneiras diferentes, mas geralmente por intervenção, atividade humana. Então, a fragmentação, ela pode ser, geralmente o primeiro é por construção de estradas. Então, para que o homem chegue, alcance determinado local, a gente percebe isso na história da colonização, né? As caravanas das entradas nos territórios. Então, assim, começa pela construção de estradas, né? Pela picada, depois a estrada mesmo. E, por último, a pavimentação, que é um dos primeiros processos para fragmentar esses habitats naturais. E isso é comum a gente ver quando se passa na rodovia, né? Então, é comum a gente ver, infelizmente, animais atropelados. Outro fator de fragmentação resultante da atividade humana é a urbanização, onde são fragmentados, retirados, destruídos, removidos mesmo grandes áreas de vegetação para construção das cidades. Outra também é a agricultura e também mesmo a exploração indevida de florestas, incêndios, né? Então, isso é muito comum. A fragmentação dos habitats naturais, ele vem trazer prejuízos para as espécies ali presentes. Eu sempre penso na analogia, quando a gente fala em fragmentação dos habitats, na analogia da seguinte maneira. Pensa que você está na sua casa é composta lá pelo quarto,
tudo que você precisa do seu quarto está no seu quarto. A sala, igualmente, a cozinha, né, da mesma forma, o seu banheiro. Aí imagina que divide a sua casa lá em 4 ou 5 partes e essas partes são retiradas de você e você nunca mais as vê. Imagine que você ficou só no banheiro. Então, qual é a possibilidade de readaptação, da sua reorganização? É complicado, né? Ou imagine que retire de você, ali na sua casa, todos os seus móveis e eletrodoméstico e tudo que tem em depósito na sua despensa, no seu armário. Então, é uma situação complicada, né, para os animaizinhos e para a biodiversidade das espécies em si. Não só de animais, mas também da vegetação das plantas, né? Aqui a gente consegue perceber, nessa imagem, ali ao fundo a gente consegue perceber que se trata da construção, né? Parece que de uma cidade. E aqui mais à frente, uma construção gigantesca e grande parte da vegetação nessa colina foi removida. Então, assim, por mais que as empresas sérias que fazem essas construções gigantescas, elas atuam na área social como recompensa, né? Seja com doações de ambulâncias, de ônibus escolar, construção de creches e escolas, isso não compensa o prejuízo ecológico, né, natural que a gente tem, que a natureza tem. Não repara o prejuízo, né? Então, com essa fragmentação dos habitats, há uma redução de espaço. O espaço ali, os recursos se tornam segregados mesmo. E, além da diminuição, né, da quantidade de espécies, há um grande risco de extinção, de desaparecimento mesmo dessas espécies, porque imagina, naquela analogia que eu fiz lá da casa, né, por exemplo, um grupo um grupo que tenha poucos elementos, poucos indivíduos, né, sofre uma fragmentação dessa no seu habitat, para eles é muito mais difícil de manter essa prole, né, de permanência. E outra coisa também que a fragmentação dos espaços, dos habitats provoca, além da mudança na paisagem, as consequências para a biodiversidade ecológica também tanto de deslocamento das espécies para encontrar alimento, abrigo e até mesmo para se reproduzir, né? Porque se torna muito mais difícil essa adaptação. Alguns até se readaptam, se reorganizam, mas outros não. Às vezes é comum, né? A gente percebe hoje que, assim, há 30 anos atrás era muito comum a gente ver grande quantidade de exemplares de ema, com filhotes maiores. Eu moro aqui perto do Parque das Emas, então era muito comum há 30 anos atrás. Hoje, a gente quase não vê mais. É raridade a gente vê poucos exemplares. E o mesmo eu tenho observado com as garças. Era comum uma época do ano, eu não me lembro, mas quando eu era assim, jovem, a gente vê grandes quantidades de revoada daqueles pássaros cruzando o horizonte no entardecer.
Hoje a gente vê algumas. Então, essa fragmentação, ela tem um impacto bem negativo nas espécies. E um outro ponto importante para a gente abordar na biologia da conservação é a história natural para a compreensão das espécies. Por quê? Ela é fundamental para estudar o comportamento, compreender o comportamento, as relações ecológicas, anatomia, fisiologia das espécies no seu ambiente natural. E através dos estudos da história natural, os cientistas eles conseguem compreender melhor a diversidade biológica, de como as espécies se interagem no meio ambiente, se interagem entre si. E com essa compreensão, se torna mais viável a gestão dos recursos, gestão de espécies. Quando se pensa em programas para preservação, para conservação de espécies, então, compreender essa diversidade e como elas interagem é fundamental para a eficácia desses estudos, desses trabalhos. Através da história natural também consegue-se identificar as ameaças ecológicas, as mudanças ambientais que afetam ali determinadas populações. Além de ser importante também para o desenvolvimento de novas tecnologias, para trabalhos voltados tanto para a preservação quanto para a conservação. Um outro trabalho muito importante também para ser abordado nessa aula é o trabalho de monitoramento que os estudiosos fazem, biólogos e outros pesquisadores fazem, é sobre o monitoramento, o trabalho de monitoramento das espécies. Através do monitoramento, é possível compreender a interação dessas espécies. Ele se torna muito importante para avaliar a eficácia de medidas que estão sendo tomadas em relação à conservação e manejo de áreas de preservação, a espécies. A gente consegue perceber aqui uma câmera, né, que auxilia nesse trabalho de monitoramento através das imagens, mas tem também o monitoramento por chip, né, rastreamento, que vai conseguir identificar o ambiente, a região que esse exemplar está se deslocando, para que região. Consegue mapear também, monitorar seus hábitos alimentares, o trajeto que ele faz, o percurso que ele faz, e além de permitir avaliar a eficácia dos trabalhos que estão sendo feitos. E com isso, se tomar melhores decisões em relação a políticas públicas, a medidas de preservação e conservação das áreas e até mesmo novas áreas de preservação e conservação. Então, esses estudos, esse trabalho é muito importante. Um outro fator fundamental também é o reconhecimento das áreas que esses animais percorrem, né? Então, o nosso tempo é curto e vamos fazer um resumo do que nós aprendemos nessa pequena aula. Aprendemos sobre espécies biológicas, que é um grupo de organismos com características semelhantes, que pode ser de plantas e animais. Aprendemos sobre populações biológicas, que é um grupo de indivíduos da mesma espécie que compartilham um território em um determinado momento. Aprendemos sobre a fragmentação da paisagem natural, que ela ocorre por uma ação humana
E a fragmentação, ela traz prejuízos para o ambiente e aprendemos também que as espécies elas enfrentam grande dificuldade em relação à fragmentação e aqui eu trago a reflexão do que fazer para melhorar. Manejo adequado da paisagem natural, proteger as espécies, populações biológicas e garantir assim a sustentabilidade dos ecossistemas. É isso.